Olá, tudo bem? Estamos com mais um episódio do nosso canal Ciência Free. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante dentro da avaliação nutricional, que é a antropometria. E nós dividimos esses episódios de antropometria em dois. Hoje nós vamos falar da perimetria e no episódio seguinte nós vamos falar das dobras cutâneas. Para início, nós precisamos saber que existem múltiplos aspectos relacionados à antropometria. Nós precisamos levar em consideração sexo, idade, tipo de dieta, peso, altura e grau de aptidão física. Quando nós avaliamos também, temos que ter cuidado no equipamento. Eu geralmente indico a fita que seja de aço e ela não seja extensível. Um outro detalhe que nós precisamos conhecer e saber são os planos anatômicos, que são os planos coronais. São planos verticais que passam pelo corpo formando um ângulo reto com o plano mediano, dividindo em porções anterior, que é a parte da frente, e a porção posterior, que é a parte de trás. Um outro detalhe que nós precisamos quando nós vamos aferir a estatura, ou como queiram, altura do paciente, é o plano Frankfurt. Esse plano é justamente fazer com que o paciente fique com a cabeça reta e essa linha imaginária que passa na parte superior do canal auditivo. Outro ponto é o vértex, a distância do vértex, que é o ponto mais alto da cabeça até a região plantar. Normalmente mede-se por meio do estadiômetro, que possui uma haste milimetrada. O avaliado fica na posição de pé, descalço, com os calcanhares unidos e a cabeça alinhada no plano Frankfurt. Outro detalhe que nós avaliamos, geralmente existe compartimentos para essa avaliação. Na antropometria, no consultório, geralmente nós avaliamos em dois compartimentos, que é a massa de gordura e a massa livre de gordura. Para aferirmos a altura ou estatura do paciente, nós pedimos para que ele fique encostado no estadiômetro, com os calcanhares juntos, e aqui você desce com a haste, faz a medida do vértex, aqui localiza o vértex, que é o ponto mais alto da cabeça, e aqui você consegue mensurar a estatura do paciente. Nós temos também uma outra forma de aferir se esse paciente ele não consegue ficar em pé, é pela envergadura. Pega a fita e mede dos dedos maiores da mão, de uma ponta a outra, ou você pode fazer essa medida até o externo e multiplicar por 2, você tem aqui uma estimativa da estatura pela envergadura do paciente. A perimetria são medidas de circunferência, e aí você poderá utilizar em determinadas avaliações e também levando em consideração a faixa de idade, as que são indicadas e que existem trabalhos que correlacionem essa perimetria com o estado nutricional do paciente. A primeira perimetria que nós vamos mostrar é a do braço. Ele deve estar relaxado e estendido. Geralmente, toda avaliação antropométrica, tanto de perimetria quanto de dobra cutânea, é feita do lado direito do paciente. O cuidado para que essa fita ela não pressione demais o tecido e aí você subestime a marcação. Como é que eu localizo para chegar ao ponto médio? Primeiro, na borda superior lateral do processo acromial, você vem tocando e você vai encontrar esse acidente ósseo aqui, então você vai marcar essa posição ajustada na posição deltoide lateral vista de lado. Já a parte inferior, para que você localize o ponto médio do braço, é justamente na cabeça do rádio. Você vem também com o dedo polegar tateando e vai localizar esse acidentezinho aqui, encontra a cabeça do rádio, vai ser o seu ponto de marcação. Aqui nós temos o demonstrativo do avaliado, ele vem, localiza a ponta do acrômio, marcou, ele vai descer agora, localizar a cabeça, a parte superior do rádio, vai marcar, achou,
Agora ele vem com a fita, desce até a cabeça do rádio na marcação e aí ele já tem o total da medida, fazendo aí a divisão por 2, ele encontra o ponto médio. Marca o ponto médio e agora ele vai fazer a circunferência do braço. E aí nós temos a medida correta da circunferência do braço, que é a CMB. Nessa posição, ele também já vai marcar o ponto para a dobra cutânea, que nós teremos no episódio seguinte. E marca também a posição do bíceps para a dobra cutânea. Na sequência, nós medimos o perímetro do braço flexionado. Peça ao paciente para colocar o braço em 90 graus. Você vai passar a fita e pedir para ele contrair por 3 segundos. Aqui você pega o diâmetro do braço flexionado e contraído. O perímetro do antebraço, ele é o ponto de maior volume do antebraço na posição supina. Estando o indivíduo em pé e com o braço estendido à frente, passe a fita ao redor do local. Então você vai localizar, pede o paciente para, na posição supinada, deixar o braço lateralizado, ele faz uma rotação de braço e aqui você vai encontrar o maior diâmetro. Nós vamos ver agora no vídeo. O braço está um pouco flexionado, mas na hora que o avaliador passa a fita, o paciente estende o braço. E aí você consegue localizar na posição o maior diâmetro do antebraço. Já o perímetro da cintura, esta medida ela deve ser feita no menor volume entre a margem inferior da 10ª costela e a margem superior da crista ilíaca. O indivíduo deve ficar com os braços cruzados à frente do corpo, sobre o tórax, e você posicionado à frente na altura da medida para facilitar a leitura do equipamento. Na sequência, a gente já mostra o abdômen. Solicite que o indivíduo cruze os braços à frente do corpo e passe a fita ao redor do ponto de maior volume da região abdominal. Normalmente, esta localização ela vai coincidir com a cicatriz umbilical. Agora a medida da cintura na parte anterior e posterior e depois veremos a circunferência abdominal. Então, passou a fita, olha na parte posterior, sempre mantendo a mesma linha. Cuidado para não ficar a fita atravessada e você superestimar a medida. E agora a circunferência abdominal ou perimetria abdominal. Passou a fita por cima da cicatriz umbilical, olha na parte posterior. Temos agora o perímetro do quadril, também denominado de perímetro glúteo, deve ser mensurado com o indivíduo mantendo os pés unidos e os músculos dos glúteos relaxados. Use como ponto de referência o ponto de maior protuberância da região glútea, na maioria das vezes coincidindo com a altura da sínfise púbica. O paciente fica em pé com os pés juntos e o avaliador fica na lateral do paciente. Você passa a fita, cuidado para que ela não fique aqui também atravessada, e aí você fecha essa circunferência. É importante pedir ao paciente que na avaliação ele vá com roupa ou de treino ou mesmo um calção de banho e as mulheres com uma roupa de treino. Perímetro da coxa. Esse perímetro ele vai servir para também marcarmos o ponto da dobra cutânea de coxa. Essa medida ela é necessária que o paciente esteja sentado com a perna em 90 graus. Você vem com uma fita e essa fita ela vai marcar na dobra inguinal e a parte superior da patela. Essa medida ela vai ser necessária para que você localize a coxa proximal, a coxa medial e a coxa distal. Aqui eu já explico a coxa distal. Quando você localizar a parte superior da patela, você vai
pegar a fita, medir 10 centímetros acima e fazer a marcação. Essa marcação é da coxa distal. O avaliador ele vai localizar a parte superior da patela. Veja, localizou. Ele vem com a fita e marca essa parte superior. Ele vem com a fita também, pede o avaliado para segurar na linha inguinal. E aqui eu já tenho o ponto médio da coxa, perímetro da porção superior da coxa. Essa medida é feita logo abaixo do sulco infraglúteo, mais precisamente a 1 centímetro desta referência. Peça ao paciente que afaste ligeiramente os pés, distribuindo a massa corporal em ambas as pernas. Para evitar constrangimento em função da localização dessa medida, passe a fita ao redor da coxa na altura do joelho inferiormente e em seguida deslize-a até o local de referência de modo que fique sobre os músculos adutores. A coxa medial, ou perímetro da porção média da coxa. A medida deve ser tomada exatamente no ponto demarcado como referência da dobra cutânea da coxa, ou seja, na distância média entre a prega inguinal e a margem superior da patela. Tome a mesma posição na medida da mesma porção superior da coxa. Percebam que aqui no vídeo eu já tenho uma marcação acima da marcação da patela, que é justamente a coxa distal, que eu falei lá no início. Eu faço a localização da parte superior da patela e meço 10 centímetros acima para localizar a coxa distal. Aqui está o meu ponto, a minha marcação da coxa medial, e na linha inguinal a gente tem a coxa proximal. Vamos lá? Ó, sobe a fita para não ficar constrangedor ao paciente. Estou fazendo aí a minha aferição ou perimetria da coxa proximal. Feito isso, o avaliador desce a fita e agora ele vai fazer coxa medial. É esta medida que nós iremos fazer na dobra cutânea aqui da coxa medial. E a coxa distal, que fica 10 centímetros acima da patela. Geralmente o avaliador ele fica na lateral. Nós fizemos essa parte mais medindo na parte posterior para que ficasse bem legível o vídeo. Perímetro da panturrilha consiste no volume máximo da perna sendo mensurado sobre o músculo tríceps, sural, gêmeos ou panturrilha. O indivíduo em pé, com as pernas levemente afastadas e a massa corporal distribuída uniformemente. Passe a fita ao redor do membro e deslize-a até encontrar o ponto de maior porção da perna. Quando eu localizo o maior diâmetro da panturrilha com a fita, eu não tiro, eu mantenho a fita e faço a marcação na parte medial interna da panturrilha, que vai servir para a minha marcação da dobra de panturrilha. Perímetro do tornozelo. Para a tomada dessa medida, o indivíduo ele deve subir no banco antropométrico e distribuir a massa corporal em ambas as pernas. Você deverá passar a fita no ponto de menor volume da perna, logo acima dos maléolos. Aí, em cima dos maléolos, eu tenho a medida de tornozelo. E aí, gostaram do nosso episódio? Você pode voltar e estudar e treinar essas medidas de perimetria. Nós nos encontramos no próximo episódio no nosso canal Ciência Free. Até mais!